Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Aldara, mais um conteúdo que separamos aqui para a playlist de NX Dicas. As dicas que vamos apresentar nesse vídeo vão servir para todos os ambientes de trabalho do NX, tá? Então, independente do módulo que você trabalhe no NX, com certeza você terá ferramentas de seleção. E com essas ferramentas de seleção, nós precisamos, obviamente, trabalhar muito bem com essas ferramentas para extrair o melhor de cada situação. A questão toda aqui é o seguinte, pessoal, é um conteúdo interessante, é um conteúdo que eu diria básico, porém, muitas pessoas têm dúvida em relação a esses filtros de seleção de objetos dentro do NX. Os filtros são dinâmicos, então é importante você estar sempre atento ao que está acontecendo, para que você realmente saiba como proceder com a seleção e, obviamente, qual a ferramenta de seleção você vai utilizar, tá certo? Então, para a gente trabalhar com esses filtros, eu separei aqui para nós um roteiro do que nós vamos ver nesta aula, tá? Então, nós vamos, obviamente, trabalhar com os filtros de seleção do NX, vamos conhecer onde estão esses filtros, vamos entender o escopo de seleção, porque isso é muito importante, como eu disse para vocês, dependendo do ambiente em que você está trabalhando no NX, você vai ter um escopo de seleção, tá? E aí você tem que estar atento a isso. Ferramentas de seleção, vamos então conhecer algumas opções de comandos que nós temos na Toolbar Selection Group. Obviamente vamos ver como ocultar e exibir a Toolbar Selection Group. Nós vamos adicionar e remover comandos da Selection Group. Vamos também trabalhar com a janela Class Selection, que é uma janela bem interessante, tem muitos recursos de seleção. Tá? E você precisa entender como é que ela funciona. E também vamos trabalhar com o comando All But Selected. Muitas situações, e eu já tive alguns suportes também me perguntando se não tinha um comando onde eu pudesse selecionar um objeto e dizer para o NX que eu quero inverter a seleção. Eu não quero selecionar aquele que está nesse momento selecionado, mas sim os outros. Então, nós vamos ver como isso funciona através do All But Selected. Beleza? Então, vamos passar aqui para o NX. Antes de prosseguir com este conteúdo, por gentileza, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos em primeira mão. Ah, e para aqueles que fazem download do vídeo para assistir mais tarde, por favor, amigos, enquanto carrega o arquivo para o seu computador, deixe o vídeo percorrer pelo menos 50% do tempo. Não quer ouvir o áudio? Beleza, coloca o áudio do seu PC em mudo e aguarda pelo menos 50% do vídeo percorrer. O som do seu PC, ok? Não use os controles do vídeo do YouTube. As métricas do YouTube são extremamente rígidas e mesmo que você deixe o like, mas roda 1 ou 2 minutos, o YouTube vai entender que o vídeo não é tão relevante assim e o conteúdo não será exposto para mais usuários da plataforma, ok? Agradeço demais o seu apoio. E vamos abrir um arquivo, vai estar aqui na descrição o download desse arquivo, tá? O link para download desse arquivo é o Selection Filters. Ele é um arquivo que eu já utilizo nos meus treinamentos, então é um arquivo bem interessante aqui para a gente trabalhar. Ó. É um sólido, tá? Importado, e tem aqui, eu estou no ambiente agora Gateway, né? Mas eu consigo ver quais são os arquivos que eu tenho, né? Eu tenho um Parasólid, daí eu tenho uma superfície extraída e eu tenho algumas curvas aqui que são, obviamente, de propósito extraídas e eu mantive nas cores para que dificulte a seleção desses objetos, tá? E aí, obviamente, nós temos alguns pontos aqui também. Pessoal, eu botei poucos objetos aqui, mas o funcionamento é o mesmo. Não adianta eu colocar aqui centenas de objetos para vocês, dificultar o arquivo, se a forma de selecionar e tudo que nós vamos ver é igual. Beleza? Então, olha só, eu vou entrar aqui no ambiente de manufatura. Vamos aqui para o Manufacturing. Eu vou escolher aqui o template Meu Contour. Beleza, então, estamos aqui no ambiente de manufatura e percebam que nós temos aqui acima uma barra de ferramentas, né? Aqui em cima, e essa barra possui esses comandos aqui. Nesse momento a gente não vai tratar, porque fazem parte, obviamente, da manufatura. Nós vamos tratar partindo daqui, ó, o Toolpath. Inclusive nessas versões 1938, 1969, que eu tenho aqui e venho trabalhando do NX, essa opção Toolpath, quando a gente está dentro do ambiente de manufatura, é a opção padrão. Tá? Isso aqui às vezes até atrapalha, porque se você tentar selecionar algum objeto, ó, pode clicar, pode arrastar, ele não vai selecionar. Por quê? Porque aqui, ó, se você parar o mouse na seta do drop-down, ele vai dizer ó, Type Filter.
é o filtro de seleção, vamos dizer assim, o filtro de seleção principal que você tem nessa toolbar. Então, qual é o tipo que você quer filtrar? Bom, eu quero filtrar os toolpaths, ou seja, os caminhos de ferramentas. Nesse momento, se esse filtro está acionado, eu não vou conseguir selecionar nenhum objeto, a não ser que eu tenha aqui uma programação feita, eu tenho aqui estratégias e aí sim eu vou conseguir selecionar, certo? Mas nós temos logo ao lado esse botão Reset Filters. Então, obviamente, quando eu seleciono uma opção aqui, se eu quero dar um reset, eu não quero mais aquela opção como padrão, eu clico e ele vai sair, certo? Se eu clicar no drop-down aqui, eu tenho várias opções. Ó. Essas opções, entendam pessoal, é extremamente dinâmico. Ele vai mostrar aqui para vocês agora, eu não estou vendo, por exemplo, uma opção de seleção de arquivos STL. Por quê? Porque o mesh, como ele chama aqui, o mesh não existe nesse arquivo. Então o filtro é dinâmico. Ele está verificando quais são as opções de objetos que eu tenho dentro desse arquivo e só então ele está liberando para mim essas opções. Tá? Então eu posso selecionar essas opções aqui. Tá? Add, Face, Feature, obviamente Feature porque eu tenho um sólido, certo? Mas ainda assim, no caso desse Parasólid aqui, Feature, ele só vai selecionar o sólido inteiro porque a gente não tem nenhuma feature dentro do NX do modelamento, tá? Nós não modelamos nada aqui, por exemplo, uma feature de Edge Blend aqui eu não tenho, porque não foi isso, aqui é um Parasólid, não foi desenhado dentro do NX esse arquivo, tá? Bom, mas eu tenho aqui diversos outros filtros que eu posso selecionar, beleza? A forma mais simples de fazer isso é, por exemplo, eu vou selecionar aqui, ó, Solid Body, vou clicar, percebam que eu posso selecionar somente o sólido, mas eu não posso selecionar as faces, eu não posso selecionar as curvas e nem os pontos, tá? Porque o meu filtro está para selecionar somente sólidos, lógico. Eu posso tanto clicar aqui, pessoal, e escolher um outro, ou então colocar aqui, ó, No Selection Filter. É a mesma coisa que eu clicar aqui no Reset Filter, olha só. Vai ficar ali o No Selection Filter, beleza? Ah, mas eu quero selecionar então somente pontos. Beleza. Agora eu só posso selecionar pontos, percebam que nada mais eu posso selecionar. E isso é importante você estar atento aqui ao filtro, porque pode acontecer de você estar tentando selecionar algo e não conseguir, porque você setou um filtro para, sei lá, fazer uma seleção qualquer e esqueceu de dar um reset aqui, beleza? Então, olha só, agora eu só posso selecionar pontos. Se eu aproximar aqui, eu posso pegar esse pontinho, eu posso clicar em cima daquele ponto, certo? Eu posso selecionar eles de forma bem tranquila. Ou então, a gente tem no teclado o comando Ctrl+A. A junção das teclas Ctrl+A vai selecionar tudo na minha tela gráfica, vai selecionar tudo que eu tenho aqui na tela gráfica, contanto que eu tenha um filtro aqui adicionado, e aí sim ele vai selecionar só aquele objeto. Ah, mas e se eu não tiver? Bom, se eu der um Reset Filter, lógico que se eu der um Ctrl+A, ele vai selecionar tudo que eu tenho na minha tela. Aí não importa qual é o objeto que eu tenho na minha tela gráfica, ele vai selecionar. Beleza? Vou dar um ESC aqui, o ESC ele remove a seleção, certo? Agora, eu tenho ao lado aqui, ó, esse outro drop-down aqui, que se a gente botar o mouse em cima da seta, ele vai dizer aqui, ó, o Selection Scope. Esse Selection Scope, ele vai trabalhar muito quando a gente estiver, por exemplo, dentro de uma sketch, né? Dentro de uma sketch ou um comando que faça você sair do escopo geral. O que é o escopo geral? Agora eu estou aqui num escopo geral, eu não tenho montagem, olha só, não é um assembly, certo? Os desenhos, os objetos aqui, as features, estão tudo aqui na minha árvore de features. Então eu estou num escopo geral. É o meu projeto, então eu consigo selecionar tudo desse meu projeto. Então tanto faz se eu colocar aqui, por exemplo, ó, Within Work Part and Components. Componentes eu não tenho. Então é dentro da Work Part e os Components. Isso aqui é utilizado muito, pessoal, para montagens. Entire Assembly, né, vai permitir que você faça a seleção de toda a sua montagem, tá? Não importa se o componente está numa outra montagem. Quando a gente tem aqui, por exemplo, um grupo de componentes, que é através de uma montagem, a gente pode ter componentes um abaixo do outro, mas pode ter um componente que é uma submontagem, tá? Então, quando eu mantenho essa opção aqui de Entire Assembly, eu estou dizendo que não importa. Posso ter vários subassemblies aqui, submontagens. Ele vai selecionar tudo. Ele está me permitindo selecionar tudo. Eu tenho acesso a todas as montagens e submontagens que este arquivo aqui é o pai. Tá? Eu posso também colocar, por exemplo, Within Work Part Only.
Obviamente, se tiver uma montagem, eu só vou conseguir selecionar os objetos que estão nessa parte. Ah, mas eu tenho vários componentes. Mas se esses componentes forem de submontagens, você não vai conseguir selecionar. Ok? Você só vai conseguir selecionar os objetos que fazem parte dessa parte. Ok? Essa parte, esse arquivo. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o pai da minha montagem, que é esse arquivo, e eu tenho abaixo uma submontagem. Os componentes daquela submontagem eu não vou conseguir selecionar. E como eu disse para vocês aqui também, eu vou colocar o entire e a gente vai entrar numa sketch aqui, tá? Para entrarmos numa sketch, vamos entrar aqui na geometria e eu vou criar aqui, ó, sketch. Ele vai criar num plano qualquer, beleza. Vou dar um OK. E olha só, vamos pegar aqui o rectangle. Eu vou só desenhar um retângulo, vou deixar essa opção aqui, ó, por 2 pontos. Vou criar um retângulo aqui, ó, um clique, segundo clique, e vou fechar essa janelinha aqui, tá? Beleza, eu estou dentro da sketch. E olha só, o meu escopo está dizendo que é within work part only. Tá? Se eu trocar aqui para entire assembly, se eu der um Ctrl A, ele vai selecionar tudo. Percebam que ele selecionou tudo. Vou dar um ESC para tirar a seleção. Agora eu vou colocar aqui, ó, within active sketch only. Vou dar um Ctrl A. Olha só, somente na sketch ativa. Vou dar um ESC. Se eu colocar agora aqui, ó, within work part only e dar um Ctrl A, ele vai selecionar tudo. Por que que ele vai selecionar tudo? Eu não estou dentro de uma sketch. Você está dentro de uma sketch, mas o escopo que você pediu é within work part only. Então, tudo que estiver dentro dessa parte, não importa que tipo de objeto que é, você está dizendo que você pode selecionar. Agora, se nós tivéssemos aqui uma submontagem, esses componentes não seriam selecionados. Beleza? Então, é importante entender esses escopos aqui, porque às vezes a gente está dentro de uma sketch e eu quero selecionar só o que está dentro da sketch mesmo. Então, eu trabalho com within active sketch only. Então, não importa se eu tenho na minha árvore de features várias sketches, não importa. Eu estou somente na sketch ativa. Aí eu dou um Ctrl A e eu seleciono só os objetos que estão ali. Tá? Então, isso que é escopo de seleção. Entendido? Qualquer dúvida, vocês coloquem aí nos comentários que a gente tenta sanar, tentar deixar mais clara essa situação. Eu vou dar um finish aqui. Então, temos lá uma sketch, beleza? ESC para tirar a seleção. Agora, seguindo aqui para a direita, nós temos o General Selection Filters, que se a gente clicar aqui no drop-down, vai ter essas duas opções. Beleza? O Detail Filtering, a gente vai abrir essa janelinha e nós vamos poder selecionar aqui, ó, o que eu quero fazer de seleção. Então, se eu seleciono, por exemplo, Curve, eu posso selecionar esse Curve, vai ser um tipo de filtro, é a mesma coisa que eu selecionar aqui na janela. Se eu colocar Face, percebam que ele troca lá, ó. Então, o Types aqui é o mesmo filtro que eu seleciono aqui. A diferença de abrir a janela é que aqui no drop-down eu só posso selecionar um. Mas aqui no Detailed Filtering eu posso escolher Type e selecionar mais de um. Ó. Com a tecla Ctrl pressionada, eu cliquei no Face. Agora eu vou selecionar também a opção de Curve. Agora, nós temos dois filtros de objetos. Dois filtros que nós selecionamos aqui pelo Type. Então, eu vou clicar aqui no botão Close. Percebam que o filtro fica em branco aqui, ó, porque a gente selecionou dois tipos. Então, agora eu dou um Ctrl A. E na tela gráfica, perceba que foi selecionado tudo que tem face e também as curvas. Só não foi selecionado os pontos. Percebam que os pontos aqui, ó, não foi selecionado. Joia? Então, é dessa forma que a gente limitou a seleção a dois tipos de objeto. Ah, mas Valdir selecionou o sólido. Pessoal, o sólido é composto de faces. E como a gente selecionou faces e curves, então ele vai, obviamente, selecionar tudo que tiver face. Beleza? Então agora eu vou dar um ESC para tirar a seleção aqui. Vou entrar de novo aqui, ó, a gente pode dar um Reset Filter. Vou entrar aqui no General Selection, vou pegar aqui o Detailed Filter. Ele vem selecionado tudo. Ó. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, por exemplo, Points, né, somente pontos. E vou pegar aqui Sheet Body, tá? Olha só, com a tela aberta aqui, se você vir para a área gráfica, eu vou só clicar aqui na área gráfica e vou dar um Ctrl A. Percebam que ele funciona também, a gente não precisa fechar, tá? Quando nós fechamos, o filtro fica selecionado, e vocês viram que lá ele não mostra nenhum tipo, porque a gente, obviamente, selecionou aqui pela janela, mas não necessariamente você precisa fechar essa janela, tá? Então, olha só, depois que eu dou um Close aqui,
os objetos vão permanecer selecionados e eu posso fazer o que eu quiser com eles. Então, as duas formas vão funcionar, tá? Olha, se eu tirar a seleção agora e dar um Ctrl A, ele vai funcionar também, beleza? Por quê? Porque enquanto o meu filtro estiver assim, ó, em branco, ele está respeitando a última configuração de filtro que eu fiz, certo? Então, eu tenho que vir aqui e dar um Reset Filters, para daí sim eu dar um ESC, ó, agora fica tudo normal, posso selecionar tudo de novo. Tá? Aqui dentro ainda dessas opções de filtro detalhado, aqui, ó, nós temos diversas outras opções. Ó. Eu tenho tipos detalhados, a gente pode escolher ó, curvas, mas aí eu quero só elipses, eu quero setas, arcos, né? E aí, obviamente, você pode escolher aqui, por exemplo, face. Né? Como é que eu quero que selecione essas faces? Eu posso escolher somente algum tipo dentro do grupo de faces. Também tem por atributos, mas atributos é muito difícil de utilizar. E tem por layers. Quem trabalha com layers aí sabe que às vezes a gente vai lá e coloca objetos nos layers e aí eu posso selecionar. Como aqui está tudo no mesmo layer, né, eu só tenho o layer aqui, o layer 1. Tá? Mas se a gente fizer o seguinte, bem rapidinho aqui, pessoal, não é o assunto, mas vamos entrar aqui no View ó, e vamos trabalhar com o Layer Settings. Aí eu vou pegar, por exemplo, ó, vou colocar no Layer 10 e nesse Layer 10, percebam que agora ele está ativo aqui como default, como de trabalho, né? Default não, perdão, como Layer de trabalho. Então, eu vou adicionar aqui, ó, botão direito, Move to Layer, e eu vou adicionar aqui somente a Sketch, tá? Então, olha só, eu vou clicar na Sketch, vou dar um OK, prontinho. Então, agora eu tenho o Layer 1 e o Layer 10, eu tenho objetos. Ó. No Layer 10 eu tenho a Sketch, no Layer 1 eu tenho o restante dos objetos. Perfeito. Então, eu vou dar um Close aqui. Agora, nós vamos voltar aqui para o Home, e eu vou entrar aqui na opção de Detail Filter, e nós vamos no Layer, percebam que agora aparece, ó, eu tenho 2 layers, certo? Eu vou selecionar o Layer 10, tanto faz ó, eu fechar a janela, ou então simplesmente dar um Ctrl A, ele vai selecionar só o Layer 10, ou então se eu desse um Close e fizesse a mesma coisa, ele também iria funcionar, tá? Se você quiser fazer o teste, depois que fechamos a janela, basta no teclado fazer a combinação de teclas Ctrl A. E ele vai selecionar somente a Sketch, certo? Então, não esqueça, para limpar os filtros que vocês criaram aqui de seleção, tem que entrar aqui, ó, não basta dar ESC, certo? Tem que dar um Reset Filter. Enquanto esse botãozinho estiver ativo, ó, é porque existe um filtro de seleção que você já pré-definiu, enfim. Tem que dar um Reset aqui, ele tem que estar sempre apagado assim, para daí sim, você dar um Ctrl A, ele vai selecionar tudo que tem na tela, beleza? Nós temos aqui também, nesses filtros detalhados, a opção de Color Filter. Essa é uma opção legal quando nós estamos trabalhando com um modelo que tem variação de cores, né? Isso nós mesmos, quando se trabalhamos também no ambiente de CAD, a gente pode fazer essas mudanças de cores até para auxiliar na seleção dessas regiões. Então, imaginem o seguinte, eu quero selecionar todos os objetos que têm essa cor aqui. Ó. Se eu não sei a cor, eu também tenho uma forma de selecionar esses objetos. Nós temos aqui abaixo, ó, Select Object. Eu tenho a opção de herdado, Inherit. Então, eu posso clicar nesse botão aqui e selecionar o objeto que eu quero. Ó. Olha só, eu estou tentando selecionar, deixa eu ver se tem algum filtro aqui. Não, não tem. Então, eu vou clicar nele, pronto. Então, ele está dizendo agora que eu tenho um objeto selecionado aqui. Ó. E ele, com certeza, já encontrou qual é a cor desse objeto, certo? Então, se eu der um OK... Ele retirou a seleção daquele objeto, eu vou dar um Ctrl A e ele vai selecionar ó, todos os objetos que possuem aquela mesma cor, certo? Porque eu indiquei para o NX qual é a cor que eu quero selecionar. Agora, não é mais por tipo de objeto, e sim por cor, beleza? Então, isso é interessante, principalmente, eu dei um ESC aqui para tirar a seleção, isso é interessante a gente trabalhar, principalmente, como eu disse para vocês, quando a gente tem regiões as quais... temos separação de cores. Tá? E eu faço isso muito até para facilitar na hora de programar. Se eu quero fazer uma área de um tipo de usinagem, eu venho aqui, mudo as cores. Tá? Um assunto para outra aula, trabalhar com as propriedades dos objetos. Eu até mostrei anteriormente, mas rápido. Né? Então, um assunto que a gente pode fazer uma outra aula de dica. Aí. Beleza? Então, aqui nós temos os filtros detalhados. Eu tenho também a opção de Layer. Né? Aí eu posso selecionar aqui ó, qual layer que eu quero selecionar, qual que eu quero deixar ele configurado. Eu dou um Ctrl A, ele vai selecionar só aquele ali também. Vou limpar os filtros aqui e agora nós temos algumas ferramentas de seleção aqui, pessoal, tá? Então, nós temos essa primeira que é o Selection by Polygon. Eu posso clicar e aí a gente vai clicando na tela, por exemplo, ó, vou dar um clique,
outro clique e eu vou criando a área que eu quero selecionar. Depois que eu definir qual é a área que eu quero selecionar, eu clico com o botão do meio do mouse, o scroll. Eu clico para confirmar e tudo que tiver ali dentro ele vai selecionar. Tá? Obviamente, se eu estiver trabalhando com opções de filtros nesse momento, eu estou dizendo para ele selecionar tudo. Ó. Então, ele selecionou tudo que estava dentro daquela área ali. Beleza? Vou dar um ESC aqui e vou selecionar aqui ó, no tipo somente pontos. Tá? E aí eu vou entrar aqui no polígono de novo ó, e vou selecionar só esses 3 pontos aqui. Ó. Pronto, defini a área, botão do meio do mouse, prontinho, está selecionado lá. Olha aí. Ó. Tá? Então, é uma ferramenta de seleção bem interessante. E lógico que a gente pode unir todas elas. Né? Então, vou dar um reset aqui agora, ESC para tirar a seleção. Depois eu tenho essa opção 3D Box Selection e também a opção aqui né, para a gente escolher uma seleção retangular, um laço. Olha o laço, eu seguro o botão esquerdo do mouse e desenho o que eu quero selecionar. Ó. Tá? Depois eu tenho a opção aqui, o retângulo a gente já conhece, né? É só abrir uma janela né, de seleção. Depois o Circle, obviamente só vai mudar o tipo de objeto de seleção, olha só. Né? E sem dúvida alguma, pessoal, essas opções aqui vocês podem estar utilizando a opção de filtro aqui, né? Então olha só, eu vou selecionar aqui, vou pegar só pontos e vou pegar a opção de círculo. Então vou abrir um círculo, ó. E nada vai acontecer, né? Porque o cabeção selecionou aqui foi curve e não point. Não é curve. Vamos colocar point aqui, porque eu quero selecionar esses 3 pontos aqui. Ó, tá? Como é que eu faço a seleção? Ó, seguro o botão esquerdo e arrasto o mouse. Tudo que tiver dentro do círculo ou da ferramenta que você escolheu aqui vai ser selecionado. Tá? Se você quiser trabalhar com curva, é só selecionar aqui. Ó. Então, olha só, vou pegar, por exemplo, a opção círculo mesmo e vou abrir um círculo grande, porque eu tenho aqui, ó, curvas aqui, ó, tá? Então, tudo que tiver dentro do círculo ali, ó, ele selecionou. Beleza? Então, a gente pode fazer a união das ferramentas aqui. Pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo, pois já está um tanto longo, e aí vai ficar uma aula cansativa de assistir, eu vou encerrar esse conteúdo nesse momento, e na próxima aula a gente continua partindo desses comandos aqui. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.